Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa sessão solene da Academia Cearense de Veterinária, que presta homenagem ao Dia do Médico Veterinário e que será marcada pela palestra do nosso presidente, o acadêmico Francisco Bernardo Carneiro, que discursará sobre o tema Programa de Autocontrole nas agroindústrias baseado em análise de risco. Nesse momento, eu passo a palavra ao presidente Francisco Bernardo e nosso futuro palestrante. Boa noite, senhoras e senhores, colegas, confrades, confreiras, amigos. Pelo bem da pátria e grandeza da medicina veterinária, declaro aberta esta solenidade. E gostaria de convidar o doutor Simplício Alves de Lima para fazer a saudação do médico veterinário. Boa noite, caros e caras, confrades e confreiras. Foi com inusitada honra que recebi o convite para modestamente saudar a nossa data magna, 9 de setembro, Dia do Médico Veterinário, data instituída no ano de 1933 pelo então presidente Getúlio Dornelles Vargas, via decreto 21.133. Louis Pasteur, certamente o mais renomado cientista francês, já dizia que, se a medicina cura o homem, a medicina veterinária cura a humanidade. Daí, certamente, apareceram os reconhecimentos, dentre os quais o que diz que é uma profissão com várias formas de cuidar. Se representamos a saúde animal, com certeza somos o membro primordial no processo da saúde única, juntamente com a saúde humana e o ecossistema. A nossa história começou ainda no século VI, quando Apsyrtus, um médico humano bizantino, publicou vários trabalhos sobre os cuidados com os animais, tornando-se assim o primeiro veterinário do mundo. Já em terras brasileiras, Dionísio Meili, farmacêutico, conseguiu se formar antes da primeira turma de veterinária na Escola Superior de Agricultura e Veterinária de São Bento, em Olinda, Pernambuco, sendo o primeiro graduado em nossa profissão. Com o avanço dos processos tecnológicos e da ciência, a nossa profissão tornou-se, indubitavelmente, uma das mais valorizadas e reconhecidas. Daí, nos reportarmos aos que, preteritamente, em nosso discurso, falamos sobre a assertiva de Pasteur. Apenas para citar algumas das áreas em que somos primordiais, nós atuamos na vigilância epidemiológica, na profilaxia e combate às doenças, na produção animal, em laboratórios, nos centros de pesquisas, em biotérios, para não nos alongarmos muito. Na fiscalização dos produtos de origem animal, temos tido destacado trabalho na defesa da saúde animal e humana, considerando que hoje o nosso país
é considerado o celeiro do mundo e já lidera exportações mundiais de 7 alimentos, exercendo a liderança nas exportações globais de pelo menos 7 alimentos, segundo o BTG Pactual, que chama o país de celeiro do planeta. O Brasil atingiu a posição de maior exportador de alimentos industrializados do planeta no ano passado, em volume, com um aumento de 11,4% na quantidade vendida para 190 países, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, a ABIA, e hoje já é chamado de o supermercado do mundo. Hoje, somos o maior exportador mundial de carnes, à frente dos Estados Unidos, da Austrália, da Índia, da Argentina, do Uruguai, da Nova Zelândia e do Canadá, mercê do dignificante trabalho de fiscalização e de certificação do nosso produto, executado pelos médicos veterinários, hoje auditores fiscais federais do nosso centenário Serviço de Inspeção Federal, CIF. Com relação à carne de frango, foram exportados mais de 9,61 bilhões de dólares, representando 5,14 milhões de toneladas, segundo a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Enquanto a carne suína teve uma produção anual de 5,156 milhões de toneladas, sendo 230 milhões de toneladas para exportação, o que correspondeu a 23,85. Já no que concerne à carne bovina, a produção foi recorde em 2023, com 8,91 milhões de toneladas. A produção foi recorde em 2023, 11,2% a mais do que em 2022. Desse volume, 25,7% da produção foi para exportação, um total de 2,29 milhões de toneladas. Concluímos a nossa modesta colaboração, agradecendo o convite para discursarmos sobre a nossa importância no contexto do nosso país e, por que não dizer, olhando para os números há pouco citados no mundo inteiro. Salve a medicina veterinária, salve a nossa academia. Obrigado. A Academia Cearense de Veterinária, a CEVET, foi fundada em 2 de julho de 1993, reconhecida como entidade de utilidade pública conforme a Lei Estadual 13.866, de 3 de janeiro de 2007. Boa noite. Dentre os objetivos da nossa academia, promover o desenvolvimento cultural e científico da veterinária, bem como a preservação da sua memória. Promover o desenvolvimento cultural e científico da veterinária cearense através de cursos, palestras, simpósios e congressos. Preservar a memória da veterinária cearense. Representar a classe veterinária junto aos órgãos representativos e aos escalões decisórios nacionais, individualmente ou em conjunto com as entidades congêneres, visando os interesses da classe veterinária. Mantém intercâmbio sociocultural com outras entidades afins. O nosso patrono é o saudoso e reverenciado Dr. Silvio Barbosa Cardoso,
nosso presidente de honra, o colega Dr. César Wilson Martins da Rocha, hoje residindo em Natal. O presidente da ACEVET, nosso amigo Francisco Bernardo Carneiro. Nesse instante, iremos compor a mesa dessa sessão solene em homenagem ao Dia do Médico Veterinário, convidando o presidente da Academia, Dr. Bernardo Carneiro, o diretor social, colega Chicão, Francisco da Chaga Silva, e eu, como orador, farei também parte da mesa. Convido a todos para, de pé, cantarmos o hino nacional. Por favor, eu peço que vocês permaneçam de pé para nós cantarmos o hino da nossa academia. Augusta
sob qualquer condição. Amor pelos animais, por uma forte razão. São seres indispensáveis em qualquer uma nação. Tua verdade ensina consciência universal. Lutas pela ciência, tens um espírito global, uma visão panorâmica do ser de um modo geral. Teus patrões eminentes nos deixaram essa lição de amar sem ter limites, essa mais nobre missão, defender a natureza para a glória dessa nação. Tua missão ecológica nos inspira a cada dia, nos conforta o coração, nos dá paz e alegria. Salve a veterinária, salve a nossa academia. Gostaria, fiquem à vontade. Gostaria de fazer uma saudação a autoridades e a alguns convidados presentes. Saudar nosso colega acadêmico, Amorim Sobreira, nesse ato representando a presidência da ADAGRE. Estamos no aguardo do presidente dessa casa, também acadêmico, João Jorge dos Reis. Quero também ainda registrar a presença da colega Elcine Maria Azevedo Pontes, ex-acadêmica titular dessa academia, e a primeira mulher médica veterinária a se inscrever no nosso conselho de classe no dia 2 de outubro de 1969. Saudar também o coronel Rafael Pereira, representando o Palácio do Governo, a doutora Nádia Sibéria, o senhor Vicente Almeida Maciel, o doutor Francisco Eduardo Maciel, Sérgio Ricardo Maciel, e aqui algumas figuras assim que nos deixam bem contentes com a presença. Um acadêmico de veterinária, Pedro Vitor Gomes Matos Maciel, da Faculdade de Veterinária do... Seja bem-vindo e pode já fazer o caminho para depois, futuramente, estar nessa academia. O universitário da Unifor, de Ciências da Computação, Davi Martins Rodrigues. A pré-universitária do Colégio Farias Brito, Ana Júlia Gomes. Também todo esse pessoal é muito bem-vindo à nossa solenidade. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso diretor social, o acadêmico Francisco da Chaga Silva, nosso grande amigo e um dos meus primeiros chefes na década de 70 no Ministério, a quem eu tenho Faz só 49 anos que eu estou no Ministério. Deixa eu só arrumar as coisas. Tá legal. Boa noite a todos. Foi-me dada a incumbência, na qualidade de diretor social, fazer uma leitura do currículo do Dr. Bernardo, Francisco Bernardo de Souza Carneiro, presidente da academia, que vai ser palestrante
sob o tema Programa de Autocontrole nas Agroindústrias, na Aquacultura. Com data venha, na qualidade de diretor social, e com base no regimento, cumpre-me fazer uma saudação especial a todos os presentes, que eu faço antes de fazer a leitura do currículo do nosso presidente. Ilustríssimos membros que compõem a mesa, que a todos saúdo, ao dirigirmos ao presidente da Academia, Dr. Francisco Bernardo. Autoridades, convidados e familiares presentes, minhas confreiras, meus confrades, senhoras e senhores. Sinto-me honrado em dar as boas-vindas em nome da Academia Cearense de Veterinária. Sejam muito bem-vindos a esta solenidade comemorativa do Dia do Veterinário, que tem como patrono, como foi dito, Dr. Simplício, o médico veterinário, saudoso médico veterinário Silvio Barbosa Cardoso, em memória. E o presidente de honra, o médico veterinário César Wilson Martins, que infelizmente, por problema de saúde, e morando hoje no Rio Grande do Norte, não pôde comparecer a essa solenidade, da qual, mesmo à distância, peço que o Francisco, seu irmão, transmita as nossas saudações ao nosso presidente de honra. Em nome da doutora Luciane, presidente da área feminina da CEVET, saúdo a todos os confreiros e confrades e, ao mesmo tempo, saúdo a todas as mulheres presentes neste evento. Não poderia deixar de fazer uma saudação toda especial e de gratidão a uma pessoa querida e amiga, doutora Elcine Maria Azevedo Pontes, esposa do renomado médico veterinário Dr. Luiz Mota Pontes, em memória, que durante a minha vida de acadêmico e depois de formado, me acolheram no seio da sua família e me orientando profissionalmente a oportunidade de trabalhar na clínica Pet House, na Aldeota, na Pereira Figueira, que foi fundada pelo nosso colega Nogueira, Paulo Estudo e Dr. Mota Pontes. Sob a orientação do professor da FAVET, Dr. Luiz Pontes, e tempo depois fomos colegas de trabalho do Ministério da Cultura. Doutora Alcine foi uma bondosa mãe para mim. Ao mesmo tempo, faço uma referência especial ao meu primo Vicente Almeida Maciel, filho do meu tio Eliseu Almeida Maciel, irmão da minha genitora e sobrinho de Antônio Conselheiro e da tia Argentina Pinheiro Maciel, que me acolheram quando vim de Quixeramobim para fazer o curso de Medicina Veterinária, aos quais tenho uma eterna gratidão. Exaltamos que é um prazer ter cada um de vocês aqui por reservar um tempo em suas agendas para participarem desse evento. Temos a certeza que teremos uma solenidade enriquecedora e fraterna. Graças a vocês, é sem dúvida uma noite memorável que faz este dia ainda muito especial. E também a nossa saudação ao nosso palestrante que falou sobre o Dia da Veterinária, doutor Simplício. Para reconhecimentos também, eu quero fazer aqui uma saudação toda especial também ao acadêmico fundador e emérito da Academia, Dr. Carlos Eduardo Altran de Freitas, o expoente da medicina veterinária brasileira, acompanhado da sua esposa, doutora Salete, que não mede esforço em nos brindar com seu brilhante saber, publicação de vários trabalhos técnico-científicos e livros que vem fazendo no decorrer de vários anos, e a grande maioria das suas publicações hoje faz parte do acervo do nosso sodalício.
Para conhecimento dos senhores, Dr. Carlos Daltran, com seu notório saber, lançou recentemente o livreto intitulado Acontecências de Minhas Jornadas, além da publicação anterior de 2 outros livretos, Eternizando Memórias, O Nascer e O Pôr do Sol. Ao finalizar, agradecemos em nome da nossa virtuosa academia. Muito obrigado. Agora passamos a fazer a leitura do resumo do currículo do nosso ilustre palestrante, Dr. Francisco Bernardo, presidente, sobre o tema Programa de Autocontrole na Agroindústria. No entanto, por ser um assunto hoje em voga em todo o cenário nacional, quero, no entanto, antes de iniciar a leitura do currículo, permita-me lembrar sobre a implementação do Programa de Autocontrole de Pescado DIPS de Ipuá, que foi elaborado à luz do Ofício Circular GAB 2025 em 2009. Veja que há muito tempo o Ministério da Agricultura já vem fazia o programa de autocontrole e hoje é de responsabilidade da empresa. Determinando a aplicação em todo o estabelecimento de pescado derivado no território brasileiro, na qual tive a oportunidade de participar da sua elaboração e execução dos procedimentos de verificação junto à indústria de pescado e seus derivados, sob inspeção federal, em atendimento às exigências da União Europeia. Vocês terem uma ideia, quando as primeiras missões da União Europeia, quando veio ao Brasil, eu tive a oportunidade de acompanhar várias aéreas dos Estados Unidos, eles perguntaram, como é feito os procedimentos de autocontrole? Nós fazemos assim, assim, assim. Disse, não, nós queremos que seja por escrito e seja apresentado para a gente como é que os fiscais federais, junto à indústria de pescado de caráter permanente, fazem os procedimentos de verificação dos programas de boas práticas, de BPF, tudo aquelas coisas ali. Imediatamente, eu estava em Brasília, nos reunimos, numa noite pegando a carona da circular 175 de pescado, fizemos esse material serviu de referência para toda a unidade da federação, inclusive, cada estado teve que fazer um plano de inspeção para que tenha todos os requisitos e verificações, 100% de todos os requisitos constantes do plano de autocontrole. Então, agora, feito essa pequena introdução, como é um assunto que interessa a todos os médicos veterinários, RTs, responsáveis técnicos, quem trabalha em controle de qualidade, que dá assistência às empresas, que faz consultoria, é preciso conhecer esses assuntos que fazem parte da palestra do Dr. Bernardo. Eu, que sou da inspeção, trabalhei mais de 49 anos, certo? Fico às vezes, assim, agradecido ver novamente a importância do médico veterinário dentro do contexto da indústria. O doutor Bernardo, ele tem a formação acadêmica com titulação, é bacharel em Ecologia pelo Centro de Ciência e Tecnologia da UES, médico veterinário pela Faculdade Veterinária da UES, professor de Bioquímica, Química e Biologia, tem uma mente privilegiada. Área de atuação: medicina veterinária, nutrição animal, avicultura, sinocultura, estruturocultura, pecuária, consultoria e autoria em programa de qualidade, BPF e APCC, que hoje são requisitos para que a indústria possa elaborar os produtos. O currículo do Dr. Bernardo é como uma enciclopédia britânica, tem muita informação. Eu vou procurar reduzir ao máximo possível. Professor de Química, Biologia e Bioquímica no ensino médio, chefe de laboratório e gerente técnico de desenvolvimento da Nutrimais Produtos Agropecuária Limitada, gerente técnico de produção da Joragri Agrícola Limitada, sócio-gerente da Avimix Produtos Agropecuária Limitada, gerente de produção da Companhia Brasileira de Alimentos, CBR, gerente técnico da Suprevet, suplemento de rações de produtos veterinários no Norte e Nordeste, gerente técnico
Desenvolvimento Amicil S.A., Indústria, Comércio e Importação, gerente de produção da Fazenda Canhotinho Limitada, Grupo Único, eu tive a oportunidade de conhecer ele quando ele trabalhava lá na fazenda lá, somente com a parte de osteicultura. Sócio-gerente da Avipec, Indústria, Comércio e Produtos para Pecuário, consultor técnico e gerente de produtos e serviços da Vitagre, Indústria e Comércio, consultor técnico em nutrição animal e gerente técnico e desenvolvimento da Tijuca Alimentos Limitada, consultor em nutrição animal em diversas empresas no Ceará, Pernambuco, São Paulo e Paraná, consultor e auditor em programa BPF, APCC. Títulos: em 2014, homenagem especial pelo relevante trabalho na coordenação do segmento de avicultura industrial do PEC Nordeste. Diretor técnico da Associação Cearense de Avicultura, presidente da ACETAV, presidente da Câmara Setorial de Sanidade Animal, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, presidente do Conselho Técnico da Associação Cearense de Avicultura, prêmio AS em Estruturacultura Cearense, prêmio AS em Estruturacultura Cearense, destaque nacional técnico-científico 2005, membro do Comitê Estadual de Sanidade Avícola, superintendente técnico-científico da Associação dos Criadores de Avestruz do Brasil, destaque nacional, membro do Conselho Consultivo do Programa Nacional de Sanidade Avícola, tem um trabalho seríssimo comigo com o doutor Amorim aqui. E nessa área da agricultura, também na filtragem e a outra doença que foi ordenada no Ceará. Profissão técnica de biografia, experiência química e biologia, trabalho em artigo científico, ele participou de nutrição e alimentação da avestruz da produção brasileira, no terceiro simpósio internacional de raquitas em Madrid, programa de biosseguridade e infraestrutura, avaliação eficiente da desinfecção úmida na incubação do óvulo, criação e desenvolvimento de produtos tecnológicos, sistema de formulações e ações de custos mínimos, programa LNA, Profet, deslumificador para incubador de óvulos de avestruz, sistema de refrigeração de incubador de nascedores, destilador de nitrogênio amonical, processo de penetração solar, projeto de laboratório, educação, biossegurança do trabalho, biosseguridade na agricultura industrial, ensino de óvulos, saúde humana, boas práticas de aplicação do EFF, análise de risco, controle combustível PCC na produção de óvulos, organização de eventos, congressos, discussões de feiras e Olimpíadas, com a Hotel Científico de Segmento da Cultura do PEC Nordeste, 2004, 2008, que até hoje continua na coordenação da área de agricultura. Coordenador técnico científico, 2009. Representante no Brasil no terceiro Seminário Internacional de Ciência, feito em Madrid. Participação diversa em conferencista, palestrante, presidente e mesa de organização de diversos eventos brasileiros no exterior. Coordenador da comissão do Congresso de Osteicultura Científico em 2016, técnico científico. Demais trabalho, projetos elaborados, projeto fábrica de rações, laboratórios bromatológicos, incubatórios, granja de avestruzes, granja avícola, frango, corte, postura comercial e produtores. Participou de várias bancas de examinadores e estudantes no curso de graduação. Esse é mais ou menos um resumo do nosso ilustre palestrante, da qual nós temos a honra de conviver há muito tempo e sob a sua égide como presidente da nossa academia. Com a palavra, o nosso brilhante médico veterinário tem um HD impressionante, tem guardado muita coisa nesse cérebro aí. Boa noite a todos. Obrigado pelas palavras, doutor Chicão. Eu coloquei essa mensagem aí porque o nosso motivo, né, nós estamos aqui, principal, é a saudação ao médico veterinário, né? É uma homenagem que a academia faz a todos os médicos veterinários e com a frase que o doutor Simplício falou no início, que é dita pelo ilustre Luiz Pasteur. Se a medicina veterinária cura, se a medicina cura o homem, a medicina veterinária cura a humanidade.
e tem muita verdade sobre isso. Basta olhar o que é que tem dentro desse panorama que foi desenhado brilhantemente pelo nosso confrade, doutor Altan, com mais de 70 habilitações, mais de 70 especializações, áreas de atuação da veterinária. Então, nós parabenizamos a todos os veterinários pelo seu dia, que foi no dia 9. Bom, o autocontrole, como já foi dito aqui pelo doutor Chicão, foi instituído por uma lei federal, né, que tenta harmonizar todo o sistema de produção, no nosso caso aqui, do Ministério da Agricultura. Como o Brasil, dito aqui muito bem pelo... é um dos grandes players mundiais, como a gente exporta, né, os importadores têm as suas exigências, certo? Para exportar para cada um país. O Brasil é signatário do Código Alimentar, é signatário de certos acordos internacionais, e esses países, eles exigem determinadas condutas daqueles produtores. Por conta disso, e foi que o segmento do Ministério da Agricultura, as associações de produtores, com a demanda do setor produtivo, se ajustar num programa como esse, para poder ter a condição de continuar a fornecer. Porque o Brasil, como sendo um desses grandes players, sendo um dos celeiros, e daqui mais aí uns 30, 40 anos, não tem como ver a produção de alimentos no mundo sem que o Brasil e os Estados Unidos estejam dentro desse cenário. Então, o autocontrole vem para isso, dinamizar, organizar, ajustar, tirar os erros, melhorar os acertos, para continuar sendo dessas exigências internacionais. Depois da lei, veio o decreto 12.126, de 31 de julho, está bem fresquinho, que regulamenta os programas de autocontrole dos agentes privados, das empresas, né, pela defesa agropecuária, e o programa de incentivo à conformidade em defesa agropecuária. Esse programa de incentivo, o Ministério da Agricultura, nós estamos falando do Ministério da Agricultura, mas todos os outros ministérios, eles também trabalham nessa mesma direção. Tanto que está sendo montada uma plataforma gigantesca no governo, da qual fiz parte da reunião ontem com o pessoal do Ministério da Agricultura, uma plataforma gigantesca que vai ajustar, vai comunicar todos os elementos de todas as cadeias produtivas, quer seja da saúde humana, da saúde animal, da tecnologia, da informática, assim por diante. Então, esse programa ele vai fazer com que as pessoas façam uma adesão a esse programa de incentivo para os setores de produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, e de produtos destinados à alimentação animal, as fábricas de rações, etc. E dispõe sobre procedimentos de inspeção e fiscalização da defesa agropecuária baseada no risco. Isso aí foi uma situação bem interessante, muito importante, que foi ajustada, foi colocada dentro do programa de autocontrole, porque é isso que vai minimizar, que vai evitar os perigos, faz com que nós produzimos produtos de excelente qualidade para um mercado cada vez mais exigente, mercado importador. Então, inspeção com base em análise de risco. Procedimento de inspeção que inclua um objetivo de desempenho, critérios aplicáveis aos produtos e processos desenvolvidos em acordo com os princípios de análise de risco. Recentemente houve um evento lá em São Paulo, que chama Salão Internacional de Proteína Animal, e a doutora Juliana é a diretora do DIPUA, e ela colocou essa frase lá. Esse é um dos eventos mais importantes das Américas, porque lá dentro desse elemento estavam os importadores, estavam todos, 33 países fizeram parte desse evento. Ele antigamente chamava de Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, e esse ano virou, com a presença inclusive do ministro da Agricultura lá, Salão Internacional de Proteína Animal,
porque passou, em vez de avicultura e suinocultura somente, já teve a participação de pescado, já teve a pecuária de leite, e a tendência é que todas as categorias, todas as proteínas animais participem daqui a 2 anos, que o evento é bianual. Então, é um sistema baseado nas estratégias para mitigação dos perigos, inequivocadamente associados a produto de demanda. Tudo isso aí visa, no final, lá no frigir dos ovos, elaborar produtos de excelente qualidade, com segurança alimentar comprovada e acompanhada, né? Auditada, tanto pelos os produtores como pela defesa. A análise de risco visa a definir os perigos a serem priorizados, é o papel do Estado, definição dos métodos mais eficientes para controle dos perigos. Esse APPCC aqui, eu fiz um destaque, não vamos falar isso posteriormente, que foi uma das metodologias mais importantes do ponto de vista de controle de produtos já elaborada no mundo. Nós ficamos muito honrados, o nosso signatário aqui do Código Alimentar e quem começou os trabalhos da APPCC aqui no Ceará, foi o doutor Chicão, na atuação dele no Ministério da Agricultura. E esse elemento de extrema importância, porque produtos de origem animal é para ser controlado, fiscalizado, ajustado, acompanhado por médicos veterinários. E aqui a gente sabe que tem algumas indústrias que trabalham com os produtos de origem animal que tem outros profissionais lá dentro. Então, precisa ocupar esse espaço, precisa ter entendimento dessa ferramenta. Para vocês terem ideia, foi uma ferramenta que a NASA elaborou quando estava desenvolvendo o projeto Apollo, que a gente vai ver daqui a pouco. Nós não podemos fazer isso nas empresas, podemos? Colocar uma redoma de vidro para proteger contra todos os problemas? Dá para fazer isso? Não dá, né? E a gente sabe, quando você elabora, quando a gente está desenvolvendo um produto, no desenvolvimento desse produto, nós temos uma série de problemas, uma série de processos, uma série de possibilidades de dar errado. Né? A gente elabora a fórmula, elabora o procedimento, faz a marcha analítica, mas às vezes não dá certo. Por isso é que existem esses programas, por isso que existe essa análise de risco, por isso que nós estamos falando dessa questão do autocontrole aqui. Como nós não podemos blindar as empresas com a redoma de vidro e evitar que todos os problemas cheguem até essa empresa, aí nós vamos atrás do programa programa de autocontrole. Tá certo? Já que não dá para fazer aquilo, vamos controlar, vamos organizar, vamos ajustar, vamos minimizar todos os problemas através desse programa de autocontrole, que é definido dessa forma. Capacidade do agente privado. Quando a gente fala agente privado aqui, são as empresas que são auditadas e que são reguladas pelo Ministério, no caso da gente aqui. Vai implantar, executar, monitorar, verificar e corrigir procedimentos, processos de produção e distribuição de insumos agropecuários, alimentos e produtos de origem animal ou vegetal, visando garantir a inocuidade, identidade, qualidade e segurança. Alimento seguro no final, no nosso caso. Elaborar produtos de qualidade para um mercado cada vez mais exigente. E veja bem o seguinte, o Brasil tem diversos concorrentes, né? Tem muita gente querendo dar rasteira, tá certo? Porque, como eu estava conversando há pouco com o doutor Amorim, nós temos um perfil de produção excepcional. Nós temos uma das melhores, se não a melhor biosseguridade de criação do mundo. Nós estamos passando aí por uma série de problemas, desafios e ameaças da influenza aviária, e a nossa biosseguridade vem segurando, vem evitando que isso chegue no meio de produção. Não é isso, doutor Amorim? Fizemos um levantamento sorológico recentemente, né, uma monitoria, deu tudo ok, está tudo bem com as nossas aves e assim por diante. Bom, ele baseia-se no treinamento para o setor regulado e oficial, empresas privadas do setor oficial. Vai ser feito através de um sistema informatizado de registro, manual de fiscalização baseado em risco.
A gente está frisando sempre no risco, porque esse é o foco no final. Porque não adianta a gente elaborar uma série de metodologia, de tecnologia, de processo, de equipamento, e o risco permanecer. Então, o programa de autocontrole, ele tem aí os elementos de controle para evitar que aconteça um problema em qualquer que seja um produto daquelas áreas lá, produto de origem animal, comestível, não comestível, rações animais, laboratório de vacina, laboratório de produtos veterinários, enfim. Nós precisamos aplicar esses elementos de controle, já que não dá para a gente blindar, a gente não pode fazer e colocar aquela redonda de vidro. Essa aqui é a forma de fazer as coisas acontecerem. Nós precisamos ter um primeiro elemento de controle, a parte 1, manutenção de equipamentos, instalações, utensílios em geral. Iluminação, ventilação, águas residuais, calibração, aferimento de instrumentos. É fundamental. As empresas, nossas granjas avícolas, aqui nós temos um gerente de uma granja, unidade de beneficiamento de ovos, e tem uma outra pessoa que é controladora, eles recebem constantemente a visita do Ministério, o doutor Simplício também é uma das pessoas que faz isso na parte de reprodução, para verificar se está certo. Às vezes a empresa acha ruim, porque o cara chega lá, pô, já fez tudo aqui, investiu e tal, aí vem calibrar. Se as balanças não tiverem calibradas, vai dar errado. Entendeu? Esses elementos nos garantem que a gente vai elaborar produto de qualidade. Depois nós temos a água de abastecimento. Desandou de novo. Volta lá. Pronto, eu vou deixar tu passando aí. Então, água de abastecimento, precisa saber se está de acordo com os padrões de potabilidade. Tem empresa que usa água diretamente dos produtos e tem empresas que usam água para água de dessedentação, de lavagem, higienização, uso dos funcionários, isso precisa estar de acordo. Se um funcionário adoece porque a água está contaminada, ele vai transferir aquilo para o produto, ele vai transferir para outra pessoa. Então, essa água de abastecimento é analisada mensalmente nas indústrias de produtos de origem animal. Pelo menos mensalmente é feita análise físico-química e microbiológica dessa água, entendeu? E, felizmente, nós temos tido resultados excepcionais. Aí, Marcelo. Depois disso, nós temos controle entregado de pragas. A gente tem que manter praga fora das unidades de produção. A gente sabe que as pragas, elas precisam dos 4 As para atingir as indústrias, né? É preciso de água, alimento, abrigo e o acesso. E elas levam os problemas para os alimentos, que a gente vai mostrar daqui a pouco. É caso de salmonela, é caso de listeriose, enfim. Na pior das hipóteses, vai ter pedaço de barata, de pelo de rato. Felizmente, nos nossos produtos, a contaminação tem que ser 0. Se não for 0, der não conformidade disso aí, a pessoa tem que elaborar um plano de ação para resolver todas essas situações. Depois nós temos a higiene industrial e operacional. Todas as instalações devem estar de acordo com o que é estabelecido nos programas de higienização, de limpeza, de funcionalidade. Depois nós temos os hábitos higiênicos dos funcionários. Os funcionários são auditados, são acompanhados pelas pessoas que trabalham dentro dessa indústria para saber se tem um problema, uma doença, tem alguma pereba na mão, alguma coisa. Enfim, se está com boa saúde, se tem febre, se não tem, né? Procedimentos sanitários operacionais para evitar as contaminações cruzadas, evitar contaminações indesejadas, seja lá do que for. Entendeu? Isso é bem monitorado. Controle de matéria-prima, ingredientes e material de embalagem. As embalagens não podem ter toxidez, as matérias-primas têm que ser ajustadas de acordo com os procedimentos de seleção de fornecedores. Não podem ter resíduos e contaminantes, metais pesados, dioxinas, enfim. E controle de temperatura em algumas indústrias, outras não, né? O pessoal que trabalha com congelamento de
de produtos tem que ser verificado. Para vocês terem ideia, numa indústria de ovo congelado, a fiscalização chega lá com um termômetro de espeto, coloca lá dentro, tem que dar menos 18 lá dentro, menos 12 é o nível de tolerância maior. Entendeu? Então, é bem monitorado, é bem acompanhado. Se não tiver esse material, é excluído, ele vai lá para descarte. O APPCC, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle. Perigos e riscos dentro das indústrias tem toda hora. Risco zero não existe. Perigo zero não existe. Só que precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado, precisa ser Então, ó, a propósito do APPCC que a gente estava falando, lá nos Estados Unidos, que chama de RAPSAP, a historinha dele é o seguinte: quando eles estavam elaborando o projeto da ponte, o pessoal tinha que sair daqui, ia para a rua, ia pegar e tal, você imaginou o cara ter uma diarreia lá na hora que está subindo na estação espacial? Eles tinham que sair daqui com risco zero de problema de doença. E o carro, quando está lá, não dava para ir para o hospital. Então, os Estados Unidos, lá na NASA, eles elaboraram esse programa e depois disso passou a ser utilizado no mundo inteiro. No mundo inteiro, em todo tipo de indústria. Todo tipo de indústria tem que ter a figura do auditor interno de qualidade. E nessa auditoria de qualidade, na hora que a gente vai fazer lá o PPF, o autocontrole, a gente tem que instituir esse programa. É como eu falei no início, infelizmente, muitas pessoas ainda não conhecem o Códex Alimentares, que o Códex Alimentares é o signatário mundial do programa de APPCC. E lá tem dito, descrito, definido, relatado a forma de você calcular o risco de cada um desses elementos, o risco e o perigo, tá certo? De algo vir a acontecer. Então, esse programa, depois que a gente faz, descreve todinho, que vai elaborando lá essa análise de risco, baseada nas probabilidades, nas severidades, nas previsões, na forma de controlar. O doutor Chicão fez muito isso, né, doutor Chicão? Na indústria de pesca. Lá fora, na hora que a gente vai mandar esse produto para lá, essas pessoas auditam isso. Então, de todos os elementos, eu considero esse um dos mais importantes nos programas de autocontrole. Ok? Depois vem análises laboratoriais, microbiológicas, físico-química. Todo produto, ele é analisado, pelo menos trimestralmente. A gente tem que pegar esse produto, mandar para o laboratório, aí eles vão fazer análise lá da embalagem, da parte interna, da parte externa, e verificar se tem alguma contaminação, algum produto, um contaminante. Hoje, o Ministério da Agricultura lançou o chamado Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, que eles verificam lá quase que 1000 itens, passando por medicamento, passando por drogas tóxicas, por metais pesados, uma série de coisas. Pelo menos 2 a 3 vezes por ano, o pessoal do sistema regulador da defesa passa nas indústrias, coleta lá o material, manda para o laboratório e ele vai ser verificado se tem algum problema naquele produto. Se tiver o produto, a empresa tem que elaborar um plano de ação para corrigir os defeitos. Muitas vezes até faz um recall, pega de volta isso daí. O objetivo final é produto seguro, alimento seguro. Afinal de contas, é para isso que a gente se capacita, a gente vai atrás, a gente briga, a gente treina, dá curso, tá certo? Controle de formulação de produtos e combate à fraude, né? Todos os produtos ele passa por uma formulação, alguém elabora isso, alguém que elabora aí se responsabiliza com um procedimento, né? Essas fraudes aí muitas vezes é questão de peso, o cara declara lá que tem que ter lá 300 gramas, aí botou 280 gramas, 250 gramas, enfim.
todo o processo de formulação de produto. Tem produtos que não recebem, não são formulados, que é o caso, por exemplo, a parte de ovos, né? O ovo, ele já, a galinha bota ele lá, a galinha que Deus criou, já coloca lá, já vem embalado. A gente não pode piorar ele daí para frente. Melhorar o ovo posto é impossível, mas nós podemos manter a qualidade dele até chegar na mesa das pessoas. E os desafios que existem aí são gigantescos. No caso aqui de combate à fraude, seria peso, né? Embalagem errada, o cara dizer que vendeu um ovo extra, aí botou um ovo médio pelo meio, assim por diante. O rastreabilidade e recolhimento, rastreabilidade e recall, quando alguma coisa dá errado, você tem que ter a competência, tem que ter os elementos de controle, tem que ter toda uma estrutura por trás para ser capaz de identificar o erro, recolher esse produto e substituir. E isso tudo tem que ser feito antes que problemas aconteçam com o consumidor. Isso aqui acontece muito, vira, mexe, a gente vê em veículos, né? O pessoal chama para poder fazer lá um recall, trocar uma peça que essa chegou numa condição lá, que essa peça era para durar só um ano e estava lá colocado que ia ser 3 anos, e assim por diante. Precisa ter esse tipo de controle, precisa ter esse tipo de procedimento dentro da empresa para ter essa condição de fazer essa rastreabilidade e o recolhimento. Respaldo para a certificação oficial para quem exporta. A licença para exportação, obviamente, é bem diferente do consumo interno. Não é que os requisitos não sejam os mesmos, porque as pessoas têm a mesma importância, só que existem os contratos internacionais, e esses contratos internacionais têm que ser obedecidos nos certificados sanitários internacionais. Bem-estar animal, que é a coisa da moda hoje, né? Identificação, remoção, segregação e destinação de material, especificando qual for o risco quando ele acontece. Os programas de autocontrole têm como esses pontos que são imprescindíveis. Ações preventivas. Você analisar a água para saber se está ok, se ela não tem problema microbiológico, se o perfil físico-químico está ok, isso é uma medida preventiva, né? Você analisar, fazer uma qualificação de fornecedor é medida preventiva. Você cuidar da calibração, da higienização do material de dentro dos equipamentos da empresa é uma medida também preventiva. Estabelecer padrão de conformidade, como é que seu produto vai sair, como é que o mercado quer o teu produto, como é que você vai fornecer, se você vai ter essa condição, se vai ter a competência ou não de fornecer da forma como o mercado está exigindo. Tem que ter os procedimentos de monitoramento, porque, como a gente falou, risco zero não existe, você tem que estar vigilante o tempo inteiro. Ações corretivas quando acontece a não conformidade, procedimento de verificação e registro, né? Os registros das empresas são registros auditáveis. O doutor Simplício, quando vai fazer a verificação dele, ele pede a pasta lá para verificar os registros. Eu fiz curso de auditoria interna e externa, a gente sabe só olhando se o cara está fazendo besteira, está vendo errado, né? Então não adianta colocar bobagem lá, inventar, a gente sabe quando é que está errado. E imediatamente a gente orienta o profissional, a indústria, para fazer o procedimento correto. Não adianta querer burlar, porque se você fizer, se você não tratar não conformidade, é o mercado que vai te selecionar. Porque se você produz errado, o consumidor vai identificar aquilo e ele mesmo vai selecionar. Os objetivos dos programas de autocontrole. As medidas corretivas identificam e eliminam causas de desvio? Às vezes não. As medidas adotadas estabelecem condições de higiene sanitária do produto? Às vezes não, porque, como a gente falou no instante, não existe risco zero, não existe perigo zero. As medidas preventivas adotadas evitam a recorrência de desvio? Sim. As medidas de controle adotadas garantem que nenhum produto que possa causar dano à saúde pública, ou seja adulterado, fraudado, falsificado, chegue ao consumo? Também não. Tem que ter os programas de autocontrole, tem que ter a gestão
do controle, tem que ter a gestão de qualidade para que essas coisas não venham a acontecer. Então, por que isso tudo? O Brasil é o maior exportador de carne de aves do mundo. Certo? Nós não podemos perder esse estado, não podemos perder essa condição. Pode perder, pode só fazer bobagem. A questão da nossa biosseguridade, a nossa produção da carne de bovino, eles chamam de carne verde, porque não tem contaminantes, não tem medicações, essa coisa todinha, a gente não pode perder esse status. É o maior produtor, o quarto maior produtor de grãos do mundo, maior exportador de carne bovina, segundo maior exportador de grãos, e entre outros, não dá para mensurar aqui, que o Simplício colocou muito bem, não, então é só 80% do PIB. Entendeu? Então, é um número muito grande, é muito importante que nós, todos os nossos colegas, precisamos ocupar esses espaços todos aqui. Está tudo disponível para poder ocupar. Se não o fizer, os outros vão invadir. Então, ó, tem um videozinho aqui, rapidinho, para vocês verem a excelência numa granja de produção lá na China. É aí que a gente quer chegar. A China não tem condição de produzir ração mais barata do que da gente, porque eles não têm solo. Tá certo? Eles precisam comprar. Mas veja o que os caras fizeram aí.
Bom, tem umas coisas interessantes. Vocês viram quantas pessoas trabalham nessa granja aí? Pois é, 6 pessoas. Então é o robô quem faz a seleção lá, identifica a galinha que está abaixo do peso, que morreu, que tem alguma coisa errada. Você vira a estrutura da fábrica de ração sem pó, sem nada. Tá certo? Então os caras fazem isso comprando soja do Brasil. Aliás, compra soja do mundo. Entendeu? Porque ele não tem terra agricultável. Então, esse é o alvo. Essa é uma unidade de 3 milhões de ovos e essa granja tem 36 milhões de ovos. É a maior empresa de ovos lá da Ásia. Tá certo? Eles chegaram numa excelência de que a gente precisa focar em cima disso. Precisamos das pessoas. Você vê aquela história dos jacaré ali, as galinhas que morreram lá, eles tiram o processo, colocam lá para eles comer e ninguém vai invadir para roubar a galinha de jeito nenhum, né? A plantação lá é de pêssegos, eles processam o esterco todinho para a produção de pêssego e exportar o pêssego que a gente bater aqui no São Luís, aqui no nosso supermercado aqui, para a gente comprar. Entendeu? Tem um ciclo todo fechado, de perda quase zero, tá certo? É uma estrutura bem interessante. Bom, o que é que nós queremos com o controle, o autocontrole, a gestão de risco? Evitar isso. Entendeu? Evitar os riscos, os perigos físicos, químicos, biológicos, assim por diante. Próximo, Marcelo. O risco biológico são as contaminações microbiológicas, né? O perigo físico são pedaços de metal, resto de solda, nas indústrias agropecuárias, as lâmpadas são todas protegidas, porque se estilhaçar e quebrar e cair lá dentro do produto e tal, enfim. E os químicos são inseticidas, são graxas, solidificantes, que na hora da limpeza, da higienização dos equipamentos. Isso colocando as coisas mais inócuas, porque tem os venenos, tem... Para frente. Surtos de salmonela provocam recall de 207 milhões de ovos lá nos Estados Unidos. Foram situações que aconteceram. Próximo. O maior recall lá dos Estados Unidos, a granja lá nos Estados Unidos, ligada ao recall de ovos, tinha infestação por roedores. Você vê o seguinte, ó, tem um ratinho morto aqui num saquinho de batata frita, né? Tem um gerino ali, um troço ali num molho de tomate, ou coisa assim. Causa de recall em alimentos e bebidas no Brasil de 1999 a 2013. Aí está escrito aqui, fica onde você vê, eu ler aqui. Informação incorreta sobre a ausência de glúten, 38%. Fraude, adição de formal e ureia, 19%. Problemas sensoriais, brinde ou embalagem oferecendo risco, invase detergente, e assim por diante. Os riscos estão aí, os perigos estão aí, e a gente precisa estar atento, desenhar os programas, desenhar os controles da forma mais eficiente possível. E isso tem que ser feito nas indústrias de produtos de origem animal pelos médicos veterinários. Quando eu falo de produtos de origem animal, também os laboratórios de vacinas, laboratórios de produtos veterinários, também tem, o veterinário é copartícipe, porque também tem o farmacêutico, tem o químico, assim por diante. A questão que a gente estava falando sobre a higiene dos funcionários, né? Esse é um número bem interessante. Cerca de 15% dos homens não lavam as mãos ao sair de usar o banheiro. 1 em cada 3 pessoas não lava as mãos após ir ao banheiro. Isso aqui é uma larva. Tá certo? E o cara que se contaminou por causa dos nossos hábitos higiênicos. Lá no programa de autocontrole, isso é bem pedido, é bem ajustado. Na hora que o pessoal da inspeção chega lá, ele sai olhando fundamentalmente a higiene do local e das pessoas, dos programas, dos PSOs, que são os programas sanitários operacionais. Ok? O que fazer? Estar em conformidade e ter planos de APPCC pode não mitigar todos os riscos.
Vamos ver por quê. Requisitos regulatórios podem não cobrir todos os possíveis riscos. Inúmeros fatores de riscos e incertezas, controle e centrismo. Não, vamos ver o que é isso aí. Então, para ajustar isso aí, é a gente fazer a gestão dos riscos. A gente sabe, na hora que entra numa indústria, você sabe de que é a indústria, se é de pescado, se é uma abatedora de aves, se é uma classificadora de ovos, se é uma indústria de alimentos processados, se é um laticínio. A gente sabe como é que tem que ser, como é que deve ser, e os problemas potenciais que você pode encontrar. Vamos lá. O risco está em todo lugar. Alguns riscos são mais sérios do que outros. Risco zero não é opção e é inevitável. A única forma de controlar é gerenciar, é cuidar deles, identificar, elaborar programas que evitem que isso aconteça. Porque depois que sair, eu falo sempre, nos treinamentos que a gente dá ao pessoal, que pergunta, vou desenhar a pirâmide lá de administrativa, e eu pergunto quem é a pessoa mais importante dentro da empresa. Aí o pessoal dá o investidor, aí é o dono, é não sei quem, é o economista, é isso, é aquilo. E não é a pessoa mais importante da empresa, é a última pessoa que pegou no produto na expedição. A única possibilidade de um erro ser evitado é quando a última pessoa pega no produto, coloca no caminhão para ir para o consumidor. Naquele momento ali, se tiver alguma coisa errada, se tiver algum problema, foi. E pode ter certeza, quem regula, quem fiscaliza, quem é o consumidor, é quem vai selecionar, é quem vai tirar na letra. Na imprensa, a gente vê constantemente, né, os casos aí de recall, os problemas que aconteceram na indústria e tal. E se vocês forem atrás dessas indústrias que não deram a resposta satisfatória, elas desapareceram. Certo? Então, análise do ambiente, identificação dos riscos, avaliação dos riscos, respostas aos riscos, monitoria dos riscos e estratégia de comunicação. São essas coisas aqui que compõem essa gestão. Não é que os veterinários vão ter que ser administradores agora. Ele tem que ter o entendimento do que é o processamento da indústria, desenhar os procedimentos de gerenciamento de qualidade, gerenciamento de APPCC, gerenciamento de riscos. À frente. Então, eu coloquei lá aquela palavra aqui, controle de centrismo, significa isso. Não se efetiva um controle que é importante, porque o risco não foi identificado. Se o risco não foi identificado, ele é desconhecido. Eu trabalhei muitos anos com os japoneses, e os japoneses dizem uma coisa que a gente jamais esquece. Aquilo que você não medir, não pesar e não contar, não existe. Não é pelo fato de você não conhecer que esse risco não existe, ele está lá. E ele é quem vai puxar nas orelhas, quem vai punir. O risco-centrismo. A gestão de risco é vista como algo periódico, como uma fotografia tirada de tempos em tempos, sendo materializada por meio de uma matriz de risco encomendada pelas áreas de defesa. A pessoa faz e deixa lá. Não, nós temos aqui esse procedimento, mas não faz a gestão, não acompanha, não faz o devido acompanhamento. O objetivo do centrismo é que é o mais importante. Os riscos são mais relevantes. Os riscos mais relevantes são dinamicamente reportados, agregados e priorizados. Como ele existe, ele vai estar lá, então. Então, mudança cultural, propósito comum e conexão pessoal, análise de risco para orientar ações em relação à segurança e abordagem baseada nos dados. Se não tiver os números, não tiver as estatísticas, não tiver os dados, seu trabalho foi em vão. E quem faz isso somos nós. A gente identifica, localiza, conta, mede, pesa e entrega lá para a pessoa, para o gestor, para o acionista.
A ISO 31000 diz o seguinte: o risco é o efeito das incertezas nos objetivos de uma organização. Pode ser nos objetivos da qualidade, meio ambiente, segurança ocupacional e cibernética. Isso eles estão colocando nessa nova ISO aí, para poder facilitar e agregar valor ao trabalho que a gente desenvolve. Então, o universo de incerteza é o conjunto, riscos e incerteza, né? Incertezas e riscos. Os riscos listados, não adianta você só dizer onde eles estão, como foi e tal, se você não priorizar e não gerenciar, não tentar eliminar. Porque para cada um que você elimina, aparece 2, 3, né? A gestão de risco precisa ser estruturada com linhas de defesa que conversem entre si com alta maturidade. Focar no objetivo, centrismo. Os objetivos, qualidade, inocuidade e bem-estar animal, são comuns a todas as partes. Gestão de risco é dinâmica e não uma fotografia. A gente, quando elabora os manuais, os procedimentos, lá nas empresas, a gente fala, ó, esse manual ele é dinâmico. Eu elaboro lá, manual, levo lá para a empresa. Se você não ficar alterando, montando, ajustando, não tem valor. Não adianta eu fazer lá do escritório, baseado no conhecimento que eu tenho lá da empresa, se as pessoas não vão fazer o que precisa ser feito. Tá certo? O plano de resposta deve deixar claro que as decisões são baseadas em riscos, é transparente. Quando é reportado, as pessoas que estão na gestão, na governança, eles têm que enxergar, eles têm que estar convencidos de que aquilo precisa ser resolvido. Próxima. A análise de risco é a base e o ponto de partida para a construção de um sistema de inspeção baseado em risco. Muitos países já modernizaram seus sistemas de inspeção para sistemas de inspeção baseados em risco. Isso foi uma demanda do mercado internacional. Sistema de inspeção com base em risco segue as recomendações do Códex Alimentares. Desde os anos 70, pesquisadores já discutiam as fragilidades do sistema de inspeção tradicional frente aos perigos da produção moderna. Já é conhecido, né? Então, os objetivos são segurança alimentar, garantia de produtos seguros de alta qualidade, conformidade regulatória, isso é importante, a regulação precisa existir, porque senão vai ter uma variabilidade de produto que ninguém consegue controlar. Às vezes a gente, determinadas indústrias, acham ruim porque são inspecionados, são acompanhados, isso e aquilo, mas se não for dessa forma, todo mundo vai produzir de forma diferente. Otimização de processos, atendimento aos requisitos legais e normativos, otimização de processos, melhoria continuamente da eficiência. O autocontrole é fundamental para garantir a segurança alimentar, assegurar a conformidade regulatória e promover melhoria contínua nos processos. Essa abordagem holística fortalece a imagem da marca, valoriza os produtos e contribui para a sustentabilidade do próprio negócio. Garantia de segurança alimentar, o autocontrole é fundamental para mitigar os riscos da contaminação e garantir a entrega de produtos seguros e de alta qualidade dos consumidores. O autocontrole promove a melhoria contínua dos processos, reduzindo perdas, aumentando a eficiência operacional, contribuindo para a sustentabilidade do negócio. Conformidade regulatória, acabamos de falar, e valorização de marca. No fim, produto de qualidade e a estigmatização dessas marcas vão ficar lá. É como, às vezes, a gente comenta com o pessoal nos treinamentos, você chega no supermercado para comprar leite para neném, para a criança, né? O mais caro são os produtos da Nestlé. Sempre é o mais caro, mas é o mais vendido. É o mais caro, mas é o que mais vende. Os caras consolidaram a marca ao longo dos anos com confiabilidade que é impressionante. Tá certo? Bom, para isso se tornar realidade, o autocontrole, a inspeção baseada no risco, o Ministério da Agricultura está desenvolvendo,
inclusive eu participei dessa reunião ontem, uma plataforma gigantesca, que é chamada de plataforma digital da SDA, para poder todas as informações das indústrias convergirem de forma online, sem papel, né? Na hora que o Ernesto, nosso gestor lá da ISA, ele estiver fazendo lá uma planilha daquela, em vez de fazer na planilha de papel para deixar lá, para ser auditado posteriormente, ele já coloca na plataforma e vai direto lá, e lá vai encontrar um auditor que vai ver se está ou não conforme. Os acompanhamentos, as fiscalizações serão dessa forma, online, e conectando um horror de sistema. É muito complexo, né? Envolve todos os segmentos, todo o Ministério da Agricultura e pessoal da Receita Federal, e uma série de coisas. Eles estão montando essa plataforma o piloto já está pronto, a gestão, a adesão por conformidade, as empresas vão aderir à conformidade, uma pessoa vai ficar responsável para preencher esse material e informar lá para a plataforma, através da plataforma para o Ministério da Agricultura, e eles vão fazer os ajustes, ver as conformidades, se tem algum risco naquilo, se não tem, eles vão acompanhar dessa forma. Isso já é feito no mundo inteiro, no mundo desenvolvido, né? Porque tem mundo aí que a indústria animal não funciona direito. Então, essa é uma imagem, não tem como a gente falar sobre isso, são muitos elementos, e muitos elementos desses ainda não estão tão validados. Mais ou menos, esse aqui seria um resumo que a gente fez. Os sistemas que existem hoje lá no mapa, o SIGCIF, o CIVIB, o CIA, tal, vai convergir para essa plataforma. Lá vão ser feitos registros de produtos, estabelecimento, exportação, importação, todo aquele trabalho que a doutora fez durante um rol de tempo lá, vai ser tudo feito dentro do computador, e vai ter uma inteligência artificial lá, que vai pegar... Primeiro eu vou mandar o meu manual para o doutor Simplício, aí ele manda para o Ministério. Está aprovado? Está. Todas as planilhas que estão lá vão ser auditadas por uma inteligência artificial, um processador que vai estar lá dentro. Se uma pessoa colocou alguma coisa errada, uma não conformidade, ele colocou como conformidade, ela vai ser identificada pela inteligência artificial, aí as pessoas vão lá para verificar. E aí, para frente. Esse aqui não dá para ver direito, porque os números estão muito pequenos, mas foi uma plataforma que eles estão colocando para iniciar em 2024, e ela vai chegar na maturidade dela em 2032. E vão colocar para mais 16 anos, para poder depois fazer uma... Então, é longo, muito complexo, vai demandar muito tempo, e muita coisa daqui para frente. Mas já é realidade, eles já estão fazendo, né? Tem algumas estruturas no Brasil que exportam, no caso de uma das estruturas da JBS, que exportam lá para a Bélgica, para a Alemanha, um lugar desse aí, que eles já estão nesse critério. Bom, eu lá conversando com o pessoal, com o pesquisador de lá do CIAB, eu achei esse negócio aí muito interessante, sabe? Isso nos envolve de maneira visceral, de corpo e alma, em tudo que a gente falou de empresas, de produtos de origem animal, comestível, não comestível, fábricas de rações, da nossa atividade, está tudo dentro disso aí. Análise de risco, informação, epidemiologia e vigilância, prevenção, biosseguridade, priorização para poder fazer uma gestão sanitária moderna, que é o grande negócio da gente. É a gente promover essa condição para nosso público interno e dos nossos mercados, e a gente está sempre na crista da onda. Fortalecendo a medicina veterinária em prol da saúde única, que é isso aqui que a gente, hoje, que é um dos focos do trabalho da gente, da vida da gente, né? O autocontrole é disciplina e comprometimento. Se não tiver disciplina, não tiver comprometimento de todos os elos da cadeia, desde o porteiro lá até o gestor. O porteiro pode
eu me lembro que lá pelos idos de 1900, tinha uma empresa lá no Paraná, no sul do Paraná, que montou uma estrutura de reprodução de suínos espetacular. Eles achavam que jamais ia ter uma contaminação, porque era um avoseiro, bisavoseiro, um negócio uma genética, de alta genética e tal. Mas um vacilo do porteiro estragou tudo. Deixou entrar um caminhão de serragem lá, que esse caminhão de serragem não tinha sido lavado, desinfetado, estava lá como dos procedimentos, aí tinha transportado esterco, botou serragem dentro e levou para a granja. E viabilizou tudo. Uma pessoa. Então, uma única pessoa dentro do processo todinho pode jogar tudo por água abaixo. Então, comprometimento de todo mundo. Era esse material que a gente queria apresentar. Eu agradeço a todos vocês pela presença, Você fala... Bom, como o presidente já falou, ficam aqui os agradecimentos da Academia Cearense de Veterinária pela presença dignificante de todos vocês. Então, nós encerramos agora a nossa solenidade e os convidamos para... Oi? Bom, antes da gente ir ali para uma musicazinha, um salgado, um whiskyzinho, alguma coisa, nós vamos fazer uns sorteios aqui de alguns brindes que a academia recebeu e nós vamos sortear entre os presentes, ok? Bom, pessoal, esses brindes foram gentilmente cedidos pelos nossos patrocinadores, né, que nos ajudam muito aqui na efetivação, na realização das nossas solenidades. E esses, notadamente, esses que vão ser distribuídos aí, foram cedidos pela Tijuca Alimentos e pela Drogavet. São quantos você trouxe? Todos? O doutor Atran também vai distribuir um livro, Acontecências da Minha Jornada, a jornada dele. E cada um, isso vai ser sorteio, ele vai distribuir para todas as pessoas presentes. Davi, diz um número aí de 1 a 50. Um número de 1 a 50. E o 20? O 20 agora, ninguém pode dizer não, mas está aqui. Tá? Hein? Ele chamou o 20, né? Tá certo. Henrique Fonseca. É por isso que ele fez essa briga toda. Henrique Fonseca. Valeu, Alberto. Vai lá. Próximo número. 2. Número 2. Janésia. Pronto, Maria Janésia. Vanésia. Vanésia. Vai. 26. 26. Francisco Eduardo. O pessoal da cozinha está bem prestigiado. Não tem nada a ver com o meu primo Chicão, né? O pessoal da cozinha está. Próximo. 17. Salete Almiro.
10. João Geraldo Nogueira. Geraldão, nosso amigo. João Geraldo Nogueira. Tem mais aí? Mais um. Até o Até o 33. 21. 21. Ellen. Ellen Araújo. Foi 21 que eu falei? Trinta. 30. João Jorge Reis. Presidente da Caixa. Ele está repassando o brinde para mais um sorteado. 14. Francisco das Chagas Silva. O que o neto não faz por uma rua? Pode ir, não, até o 33. 33. Josemar. Fala aí e eu falo aqui também, que ele está gravando. Beleza. Aí, próximo. Nem lembro qual eu já falei, ó. 11. Esse amigo que vos fala. É, 22. 22. Norma Silda. Só vai até o 33. Próximo. 5. Antônio Nogueira Filho, nosso ferrão. Já falou, vou esperar um pouquinho. Próximo. 12. 2, já saiu. 12. Ao 12. Arturo Selaive. Vinte e 28. 28. Charles Rafael. Aí, quem é? Teu neto.
19. 19. Thelma, é Thelma? Tem Thelma aí? Aqui é a letra Thelma M. Macedo, né? Esposa do Macedo. Tem mais. 25. 25, Vicente. Nove. Maria Antonieta. Ainda tem? Antonieta. Bom, nossos agradecimentos uma vez mais pela presença e vamos aqui para a nossa área de lazer, tá ok? Com a músicazinha, salgadinho. Um abraço, obrigado. A foto. Uma foto com os acadêmicos presentes. Por favor, permaneçam aqui, os acadêmicos.
Sempre